De junho de 2017 a junho de 2018, na tranquila aldeia costeira de São Jacinto, ocorreram 4 casos idênticos na sua estranheza. 4 vizinhas idosas com idades entre 78 e 87 anos, que viviam em casas localizadas a apenas 70 metros da propriedade de Eugênia L., antiga proprietária de uma agência funerária, faleceram subitamente com o diagnóstico de bloqueio cardíaco. Os investigadores inicialmente não deram importância a estes eventos, pois a idade avançada sempre implica certos riscos. Mas muito em breve o quadro adquiriu uma tonalidade completamente diferente. Os investigadores, após interrogarem os vizinhos e estudarem cuidadosamente os locais dos incidentes, notaram uma estranha coincidência. Nas mesas de cabeceira das 4 mulheres estavam canecas com restos de chá de camomila e melissa. Os estudos laboratoriais confirmaram: na bebida não havia substâncias químicas estranhas. No entanto, era preocupante o facto de que, na véspera de cada tragédia, as testemunhas viam Eugênia, a vizinha de 91 anos das vítimas, que as visitava com um termo nas mãos. Um elemento adicional preocupante foram os dados da serraria local São Roque. Eugênia, nos últimos 18 meses, fez 5 encomendas de tábuas de um tamanho específico, 125 por 45 centímetros. Segundo ela, eram tampas para caixas de batatas. Todas as encomendas a reformada pagou em dinheiro e recebia a entrega diretamente no seu celeiro, onde quase ninguém entrava. Nas primeiras etapas da investigação, a polícia focou a atenção em 2 figuras. O primeiro foi Nuno S., sobrinho de Eugênia e seu único herdeiro. Homem de 47 anos, aparecia repetidamente na aldeia, no entanto, as relações com a tia eram tensas. Nuno tinha uma longa história de jogos de azar e problemas financeiros, portanto podia muito bem ter motivo. O segundo foi o enfermeiro local Henrique C. Foi precisamente ele que se deslocou 3 vezes durante a noite às chamadas das falecidas, e em cada caso registrou o mesmo diagnóstico: bloqueio cardíaco súbito. No entanto, a verificação rapidamente retirou as suspeitas de Henrique. Ele era uma pessoa respeitada, com reputação impecável, e as suas conclusões foram confirmadas por especialistas do hospital da cidade. Assim, a atenção da polícia concentrou-se temporariamente e exclusivamente em Nuno. Inicialmente, pareceu à investigação que estavam no caminho certo. Um pescador que vivia perto do cais declarou com certeza à polícia que viu na noite antes da segunda tragédia o carro de Nuno, um sedã velho da marca Renault, estacionado perto da casa de uma das falecidas. Inicialmente, isto parecia uma prova convincente. No entanto, a verificação das gravações de videovigilância do posto de gasolina localizado a 3 quilômetros do local dos eventos refutou completamente o testemunho do pescador. No momento em que, segundo ele, o carro foi visto no cais, Nuno estava a abastecer o seu automóvel num local completamente diferente. Esta pista falsa teve de ser fechada, e foi necessário concentrar-se noutros detalhes capazes de lançar luz sobre o acontecido. No momento da conclusão da primeira etapa da investigação, a polícia obteve informação importantíssima da serraria São Roque. Os registros mostraram que Eugênia não apenas encomendava estranhas tampas, semelhantes a tampas de caixões, mas também o fazia com uma periodicidade que coincidia surpreendentemente com o tempo de falecimento das suas vizinhas. Agora os investigadores estavam absolutamente certos de que o mistério se escondia no celeiro de Eugênia. Em breve estava pronto também o mandado de busca, que deveria revelar o principal segredo. Mas enquanto a investigação se preparava cuidadosamente para a busca, a própria Eugênia ainda permanecia a única que conhecia a verdade. Poderia Nuno fisicamente estar na aldeia nas datas em que ocorreram os eventos misteriosos? A investigação do caso das 4 mulheres de São Jacinto estendeu-se por anos. O sobrinho de Eugênia, Nuno S., foi o principal suspeito durante muito tempo. No entanto, após a primeira verificação do seu automóvel, a polícia parcialmente relaxou o controle sobre ele, supondo que o caso poderia estar algures próximo, mas não diretamente com ele. Contudo, uma nova onda de verificações, levada a cabo 5 anos depois devido ao recebimento de pedidos adicionais do Ministério Público, forçou novamente a polícia a estudar detalhadamente o estilo de vida e o horário de movimentos do sobrinho.
Os investigadores compreendiam que o álibi de Nuno em 2018 parecia confiável, mas superficial. Para excluir definitivamente a sua participação, a investigação começou a verificar cuidadosamente os detalhes e registros dos movimentos registados. Nuno já há muitos anos trabalhava numa fábrica metalúrgica no Porto. Esta é uma grande empresa com um sistema moderno de controle de acesso, onde todos os movimentos dos funcionários são registrados tanto por cartões de acesso como por videovigilância 24 horas. A polícia solicitou o registro de passes da fábrica para as datas em que aconteceram os eventos trágicos. A resposta da fábrica foi categórica e documentalmente confirmada. Nuno estava no local de trabalho cumprindo o turno ininterrupto de 12 horas em cada uma das datas. Ele entrava no território da fábrica, registrando o seu passe, às 20 horas, e saía exatamente às 8 horas do dia seguinte. O vídeo das câmaras de vigilância confirmava que ele fisicamente não podia sair do território da fábrica despercebido. Os investigadores não confiaram exclusivamente nos documentos da fábrica e expandiram a verificação. O serviço Via Verde, Sistema Automático de Pagamento de Estradas de Portugal, confirmou que o automóvel de Nuno várias vezes foi registrado na autoestrada paga A1 entre Porto e Lisboa. No entanto, o tempo de registro das matrículas do seu Renault não coincidia com o tempo presumido dos incidentes na aldeia. Em particular, no dia de uma das tragédias, o automóvel foi registrado às 23 horas e 8 minutos ao sair do porto e às 5 horas e 47 minutos no regresso. Estes dados excluíam completamente a probabilidade de Nuno poder estar em São Jacinto, considerando a logística da estrada e o horário dos eventos. Os investigadores, mesmo assim, fizeram a si mesmos uma pergunta técnica. Poderia Nuno sair do local de trabalho pelo menos por um curto período, digamos 3 horas, para fazer uma visita rápida à aldeia? A resposta foi obtida após reestudo das gravações de vídeo da fábrica. Cada minuto do seu turno foi registrado por videocâmaras, e quaisquer movimentos para além do local de trabalho requeriam passagem por pontos de controlo, registrados pelo cartão de acesso. Assim, a versão com o desaparecimento temporário do sobrinho era absolutamente impossível. Um objeto separado de verificação permaneceu a gravação de vídeo do registrador no cais de São Jacinto, onde numa das noites foi visto um sedã Renault, muito semelhante ao carro de Nuno. Os investigadores decidiram verificar novamente também este facto, especialmente após a declaração da testemunha de que viu o carro no local dos eventos. Ao ampliarem novamente as imagens, os peritos da polícia estabeleceram claramente que as matrículas do automóvel diferiam das matrículas do Renault de Nuno. O automóvel na gravação era da mesma marca, mas pertencia a uma pessoa completamente diferente, que simplesmente se estacionava no cais, o que causou a confusão inicial. Neste tempo, a polícia recebeu uma nova e extremamente importante clarificação da contabilidade da serraria, São Roque. Inicialmente, supunha-se que as misteriosas encomendas de tampas, lembrando os tamanhos de caixões, poderiam ter sido pagas por Nuno para esconder a participação de Eugênia. No entanto, a verificação dos documentos financeiros mostrou claramente que cada encomenda foi feita em nome da própria Eugênia. As suspeitas de que o sobrinho pudesse atuar como intermediário ou patrocinador na compra destas tábuas desapareceram completamente. Agora cabia à investigação concentrar-se exclusivamente na própria Eugênia L., a reformada com generosidade invulgar para com as vizinhas e gosto extremamente estranho por encomendas de caixas para legumes, com tamanho exatamente coincidente com os tamanhos que habitualmente se usam para outros fins. Os próximos passos da polícia dirigiam-se diretamente a Eugênia. Desde as primeiras suspeitas passaram mais de 5 anos, e só agora se tornou completamente óbvio que a sua ligação com o acontecido era muito mais profunda e sinistra do que os habitantes locais poderiam supor. Por que é que todas as vizinhas idosas permitiam tão confiantemente que Eugênia entrasse nas suas casas tarde da noite? Com o desaparecimento das suspeitas contra Nuno S., a atenção da polícia mudou completamente para Eugênia L., a mulher idosa em torno da qual se apertava gradualmente o cerco das provas. Agora, a investigação decidiu estudar mais atentamente os detalhes das relações de Eugênia com as suas vizinhas, mulheres de idade avançada, que não apenas permitiam que ela viesse às suas casas tarde da noite, mas até, pelo que parecia, esperavam as suas visitas. A resposta parcialmente foi fácil.
Após pedido aos arquivos da tutela paroquial local, a polícia descobriu um facto importante. Eugênia exercia a atividade voluntária há 15 anos. A mulher idosa era voluntária oficial da Caritas Aveiro, organização que ajuda idosos solitários. Eugênia regularmente levava-lhes chá, pastelaria caseira e misturas de ervas preparadas por ela própria. As assinaturas das vizinhas e notas de agradecimento foram cuidadosamente preservadas no arquivo, confirmando as suas relações antigas, sólidas e até de confiança com todas que posteriormente se tornaram suas vítimas. A polícia também estudou um recibo de 2017, autenticado notarialmente. Eugênia L. oficialmente constava como voluntária e não tinha quaisquer observações durante todo o tempo da sua atividade. Parecia que o seu altruísmo era impecável. Mas a investigação mantinha sérias dúvidas. Era isto verdadeira beneficência ou apenas uma cobertura cuidadosamente pensada? Os familiares das vítimas, interrogados anos depois, recordaram uma frase preocupante, que Eugênia não poucas vezes pronunciava, servindo chá às suas vizinhas antes de dormir. Com camomila dorme-se, como no útero. Então ninguém deu importância a isto, mas agora, após a série de tragédias, estas palavras adquiriram um sentido completamente diferente. A investigação também verificou se existiam outros casos em que as visitas voluntárias de Eugênia coincidiam com deterioração inesperada do estado de saúde dos seus assistidos. No entanto, não havia confirmações documentais de tais coincidências, além dos 4 casos já conhecidos. Cada uma das suas visitas era percepcionada pelas vizinhas e familiares exclusivamente de forma positiva. Ela era uma avó querida e cuidadosa, que nunca se esquecia de trazer algo de agradável. No entanto, no contexto da investigação surgiu novamente o nome do enfermeiro Henrique C., anteriormente justificado pela polícia. Os peritos do laboratório criminalístico em Aveiro descobriram que na luva médica de Henrique, usada por ele durante um dos exames da vizinha falecida, estava presente pólen microscópico de uma planta, conhecida na prática médica como dedaleira. Em doses extremamente pequenas, ela é capaz de regular o ritmo cardíaco, mas em grandes quantidades é venenosa. A polícia novamente admitiu a probabilidade de que Eugênia pudesse não agir sozinha. O enfermeiro ficou sob atenção minuciosa. Foi decidido verificar novamente os seus depoimentos anteriores e horário de saídas noturnas. Um detalhe adicional importante foi fornecido pelo Serviço de Assistência Médica de Emergência. A análise do arquivo de chamadas do despacho para 2017-2018 registrou uma estranheza recorrente. As chamadas do enfermeiro para a casa de cada uma das 4 mulheres foram canceladas pessoalmente por Eugênia apenas 4, a 7 minutos antes da sua chegada. Os registros do despachante preservaram as explicações textuais de Eugênia. Pressão normal, falso alarme. Isto criava para ela um período de tempo importantíssimo entre o cancelamento da vinda de Henrique e a subsequente visita matinal do médico local, quando ninguém podia impedir as suas ações. Este novo detalhe forçou definitivamente a polícia a duvidar da sinceridade e desinteresse de Eugênia. Agora era óbvio que ela controlava metodicamente as chamadas médicas, não permitindo ninguém estranho no momento criticamente importante da noite. Mas por quê? Agora essa investigação encontrava-se perante a necessidade de compreender se Henrique C. era realmente cúmplice ou simplesmente se tornou vítima de transferência acidental de pólen. Por enquanto, isto permanecia uma questão aberta. Ao mesmo tempo, os investigadores já estavam completamente certos de que precisamente Eugênia possuía a possibilidade de controlar completamente a situação, aproveitando-se da confiança incondicional das mulheres solitárias, habituadas a ver nela apenas uma ajudante cuidadosa. Na véspera da importante busca no celeiro de Eugênia, a polícia percebia claramente que precisamente ali podia estar a chave para a decifração de toda esta cadeia de estranhas tragédias. E o voluntariado era apenas um biombo, atrás do qual se escondia algo muito mais sombrio e pensado. O que verá a polícia quando entrar no celeiro Adega? Na noite de 18 de janeiro, a polícia finalmente realizou o mandado número SJ0072-2024 para busca no celeiro de Eugênia L.
A operação começou exatamente às 2h15, em completo silêncio, sob a luz de lanternas e cuidadosamente preparada por peritos. Os investigadores percebiam que precisamente aqui estava escondida a decifração final. A porta de entrada do celeiro Adega, habitualmente sempre fechada com cadeado, foi cuidadosamente arrombada. A primeira coisa que viram os funcionários do grupo criminalístico ao entrarem: 4 caixões cuidadosamente instalados, cobertos com tampas perfeitamente ajustadas de 125 centímetros. Os caixões pertenciam a um lote antigo, educativo dos anos 50, que outrora eram usados para treinar o pessoal da agência funerária. No entanto, as bases de cada um deles foram alongadas até 160 centímetros através de tábuas, adquiridas por Eugênia na serraria. Os restos mortais das 4 vizinhas de Eugênia estavam cuidadosamente dispostos e vestidos com surpreendente cuidado. No exame, verificou-se que os conjuntos de roupa neles eram mudados mensalmente, estritamente pelo calendário dos santos católicos. No chão do celeiro havia uma espessa camada de cal, absorvendo umidade e odores, e as grelhas de ventilação, habilmente instaladas no teto, asseguravam corrente de ar constante e ausência praticamente completa de cheiro. Os investigadores registraram cada detalhe do celeiro com precisão cirúrgica. Esta imagem lembrava uma exposição cuidada e pensada, sem quaisquer vestígios visíveis de caos ou pressa. Perante a investigação, surgiu a questão lógica sobre como exatamente Eugênia podia mover imperceptivelmente os restos mortais para o seu celeiro. O grupo de investigação que examinou o terreno encontrou a solução deste mistério. Atrás do celeiro descobriram um carrinho de jardim, cuidadosamente lavado, mas com sinais evidentes de uso repetido. Do carrinho até a entrada da casa das vítimas estendia-se uma rampa estreita de betão de 14 metros de comprimento, habilmente escondida de olhares estranhos por tuias densas. Os vizinhos, interrogados posteriormente, não notaram nenhum único movimento suspeito, e as câmaras de vigilância mais próximas estavam completamente ausentes. A polícia conduziu uma série de experiências e estabeleceu que o transporte de cada corpo pelo percurso da casa até o celeiro levava a Eugênia de 90 a 120 segundos. O peso dos restos mortais, de 38 a 42 quilos, permitia lidar com a tarefa mesmo a uma pessoa de idade avançada. Mais uma reviravolta inesperada ocorreu no exame do 5º caixão, vazio. Na sua parede interna, os criminalistas descobriram um vestígio feminino desconhecido de ADN. Esta descoberta gerou a teoria sobre uma possível cúmplice de Eugênia, cuja identidade nas bases de dados da polícia não foi revelada. Apesar da busca intensa de coincidências, identificar este vestígio os investigadores não conseguiram. A versão sobre a cúmplice não estabelecida ficou suspensa no ar, não se confirmando, mas também não se refutando no momento atual. O próximo golpe para a investigação foi o relatório toxicológico que chegou do laboratório em Coimbra. Os peritos conduziram exumação e análise química detalhada dos restos mortais de 3 das 4 vizinhas. Os resultados revelaram-se chocantes, mas esperados. Em cada uma das amostras descobriu-se concentração mortal de uma substância chamada digitoxina, derivada da planta dedaleira. Precisamente esta variedade de dedaleira crescia no canteiro de Eugênia junto da sua casa. Agora, absolutamente todas as provas-chave convergiam para Eugênia. Restava apenas fixar juridicamente os seus motivos e métodos concretos de ação. Quanto ao enfermeiro Henrique C., ele foi definitivamente retirado do número de suspeitos. A verificação cuidadosa confirmou a ausência completa das suas impressões digitais e ADN no celeiro. O pólen de dedaleira, encontrado anteriormente na sua luva, tinha explicação lógica. Na farmácia da aldeia, Henrique regularmente tirava luvas, encontrando-se perto do canteiro onde crescia essa mesma dedaleira. Este facto foi oficialmente confirmado por várias testemunhas, e a investigação excluiu a sua participação. Os investigadores agora viam claramente o quadro, no centro do qual estava apenas Eugênia L., e ações cuidadosamente planeadas que não deixavam dúvidas sobre a sua responsabilidade pessoal pelo acontecido. Tudo o que restava, confirmar ao nível jurídico os seus motivos e métodos.
Mas a própria Eugênia, que silenciosamente observava a busca da janela da sua casa, parecia não se preocupar nada com o aparecimento da polícia. O seu rosto não expressava nem medo, nem arrependimento. Apenas fria e calma certeza. A sala de tribunal em Aveiro, no dia 3 de outubro de 2024, estava cheia de polícias, jornalistas e habitantes da aldeia de São Jacinto. O juiz leu a decisão, na qual Eugênia L., antiga proprietária da agência funerária reformada de 96 anos, foi considerada culpada por 4 episódios de crime especialmente grave, bem como na realização de ato de profanação de restos mortais humanos. O tribunal confirmou oficialmente o motivo dos crimes. Eugênia sentia medo da solidão e era movida pela crença doentia de que as amigas, silenciosamente deitadas, já nunca a poderiam abandonar. Foi completamente confirmado pelo tribunal o mecanismo dos crimes construído pela investigação com base em numerosas provas. A principal arma de Eugênia foi a infusão da planta dedaleira, cultivada no seu jardim. A digitoxina obtida desta forma em grandes concentrações causa bloqueio do nó sinusal do coração, o chamado infarto silencioso, que é praticamente impossível distinguir de paragem cardíaca natural sem perícia toxicológica especial. Em cada um dos 4 casos, o esquema foi idêntico e trabalhado até os pormenores. Eugênia vinha à vítima de noite com um termo de chá de ervas, ao qual foi adicionada infusão de dedaleira. Depois de o chá ser bebido, ela própria chamava a ambulância, criando para si um álibi confiável, e depois, poucos minutos antes da chegada do enfermeiro, cancelava a chamada. A frase era sempre idêntica e tranquilizadora: pressão normal, falso alarme. Estas chamadas telefônicas eram registradas no arquivo digital de despacho do Serviço de Emergência de Aveiro, que se tornou a prova-chave. Na manhã do dia seguinte, o médico local confirmava a causa natural do falecimento da pessoa, pois não tinha quaisquer bases para duvidar do acontecido. Durante a noite passada, Eugênia já conseguira imperceptivelmente transportar os restos mortais da vizinha para o seu celeiro, escondendo-os num caixão previamente preparado, que ela cuidadosamente adaptara aos tamanhos necessários, comprando tábuas na Serraria São Roque. O tribunal também notou uma importante coincidência. As faturas da serraria coincidiam completamente por datas com as datas de cada um dos 4 crimes. O elemento final da defesa da investigação foi a análise cuidadosa do álibi de todos os suspeitos. O sobrinho de Eugênia, Nuno S., tinha álibi de ferro, documentalmente confirmado pelos dados da fábrica metalúrgica e do serviço rodoviário Via Verde. O enfermeiro Henrique C. também foi completamente justificado. Testes de ADN, interrogatórios de testemunhas e experiências investigativas detalhadas confirmaram a sua absoluta não participação no acontecido. Durante a leitura da sentença, Eugênia parecia calma e completamente indiferente. Ela não manifestava emoções e parecia não se encontrava na sala do tribunal, mas em qualquer evento banal. O processo judicial foi oficialmente concluído. Eugênia foi enviada sob supervisão médica permanente, considerando a sua idade e estado psíquico reconhecido como limitadamente imputável. O celeiro Adega, agora apelidado pelos habitantes locais de Quarto das Amigas, foi selado e posteriormente completamente desmontado pela polícia. Contudo, um fio permaneceu não fechado. Os investigadores não conseguiram identificar o misterioso perfil feminino de ADN descoberto no 5º caixão, vazio. Apesar dos esforços da polícia, as verificações básicas não revelaram quaisquer coincidências. A PJ marcou este episódio como caso aberto, indicando-o na secção especial de crimes não resolvidos de Portugal. Com isto, o caso de Eugênia L. está oficialmente fechado, e a própria investigação entrou na história da criminalística de Portugal como uma das mais invulgares e assustadoramente metódicas. Alba Cali viveu 8 anos num apartamento que escondia um terrível segredo. Ninguém percebia que dentro de um puff comum de sala estavam escondidos os restos mortais do barista desaparecido Vincenzo. Isso foi descoberto por acaso pela sua aluna, que danificou o móvel com um salto durante uma aula.
Agora a polícia investiga quem exatamente e por que escondeu Vincenzo todos esses anos na casa comum da professora de música. 16 de março de 2023, no centro de Palermo, aconteceu um evento que imediatamente atraiu a atenção da polícia. Alba Cali, professora de música de 56 anos, estava dando uma aula comum com uma aluna. Em determinado momento, a jovem acidentalmente furou a tampa do puff otomano com um salto. Quando a tampa se moveu, sob uma lona cinza densa apareceram restos parcialmente mumificados. Alguns dias depois ficou claro. Era o barista Vincenzo P., desaparecido há 6 anos, que então tinha 34 anos. O puff parecia parte de um sofá modular, discreto e bem integrado no interior. Em 2019, sua perna foi submetida a reparo. Esse detalhe pareceu importante aos investigadores. Dentro do puff, os investigadores descobriram uma camada de sílica gel de construção, cuidadosamente distribuída à mão, e pedaços de sabão de cânfora que eram usados para prevenir odores e afugentar insetos. Foi exatamente isso que permitiu que os restos permanecessem despercebidos por tanto tempo. Durante os primeiros interrogatórios, os vizinhos se lembraram de apenas um episódio estranho. Aproximadamente 6 anos atrás, no meio da noite, houve um estrondo, ao qual ninguém deu importância na época. A investigação imediatamente se concentrou em 2 suspeitos. Alba Cali foi a última pessoa que viu Vincenzo vivo. Durante o interrogatório, ela não demonstrou preocupação e declarou que Vincenzo simplesmente foi embora após uma visita noturna. O segundo suspeito foi seu vizinho, Sandro L., restaurador de móveis de 42 anos. Seu DNA foi encontrado na tampa do puff, e isso imediatamente atraiu a atenção especial dos carabineiros. No primeiro relatório oficial, os carabineiros supuseram que exatamente Sandro poderia ter escondido os restos de Vincenzo durante o reparo do móvel. Esta versão parecia convincente. Sua profissão era perfeita para tal manipulação, e seus vestígios de DNA no móvel pareciam confirmação direta. No entanto, logo esta teoria mostrou uma séria rachadura. O médico legista esclareceu. A sílica gel, que foi usada para preservar os restos, foi colocada exatamente em maio de 2017. Isso foi confirmado pelo caráter da mumificação e análises químicas. Mas neste momento, Sandro não estava em Palermo. Ele estava longe da cidade. E isso foi confirmado por documentos oficiais e depoimentos de testemunhas. Após a refutação dessa versão, os carabineiros foram forçados a voltar ao início e verificar novamente todos os detalhes. Começou uma verificação cuidadosa do álibi de Sandro e um estudo detalhado das últimas horas quando Vincenzo estava no apartamento de Alba Cali. Por que Sandro decidiu reparar a perna do puff sem pedir permissão ao seu proprietário? Em abril de 2019, Sandro L. aceitou um pequeno pedido de Alba Cali. Era uma simples restauração de uma perna de móvel do puff. Pelo trabalho, ele emitiu uma conta de pequena quantia, 40 euros, o que corresponde aos preços padrão de tais serviços em Palermo. Documentos da oficina de restauração, localizada na rua Via Roma, confirmam o fato do reparo. Na ordem de serviço estava claramente indicado o endereço de Alba, Via Roma, 218. O próprio reparo da perna do móvel parecia um assunto absolutamente rotineiro. Mas exatamente este episódio, 4 anos depois, se tornou importante para esta investigação, quando os restos de Vincenzo foram encontrados dentro do mesmo puff. Durante o interrogatório, Sandro calmamente explicou por que realizou o reparo sem acordos adicionais com a proprietária do móvel. Alba pediu para fixar a perna, explicou ele aos investigadores. O puff balançava, causava inconveniência e ela não gostava disso. Eu ofereci para fazer isso rapidamente, por pouco dinheiro. Documentos da oficina de restauração confirmavam suas palavras. Sandro realmente recebeu e executou o pedido para reparar uma perna específica de um puff específico. A situação parecia banal e completamente confirmada por recibos e atos de trabalhos executados. A investigação estava interessada em saber se Sandro poderia ter notado que o puff escondia algo incomum dentro de si. Durante a inspeção detalhada, descobriu-se que o puff foi especialmente forrado por dentro com uma estrutura de compensado.
Isso fechava completamente o acesso visual ao interior do produto. Sandro explicou que durante o reparo nem sequer abriu a parte interna, apenas fortaleceu a perna por fora. Assim, ver o que estava sob a tampa, ele não poderia nem teoricamente. Enquanto a investigação examinava os fatos, a mídia local publicou sua versão. Jornalistas chamaram atenção para o hábito de Sandro usar luvas durante o trabalho, explicando isso como supostamente uma tentativa de esconder impressões digitais. No entanto, o próprio Sandro forneceu atestado médico sobre alergia a substâncias químicas amplamente usadas em vernizes e tintas de móveis. A alergia foi confirmada por documentos de médico alergista, obtidos muito antes dos eventos, o que enfraqueceu significativamente o furor midiático em torno desta suposição. Mesmo assim, por enquanto este rastro foi marcado pela investigação como aguardando verificação. Exatamente quando a versão com Sandro parecia quase completamente excluída, do hospital da cidade de Bari chegou uma alta oficial. Segundo os documentos, de 11 a 15 de maio de 2017, Sandro estava em outra cidade, passando por cirurgia planejada. Prontuários médicos e papéis oficiais eram convincentes, e os carabineiros receberam confirmações que excluíam sua presença física em Palermo no período em que, supostamente, foram escondidos os restos de Vincenzo. Os documentos obtidos e depoimentos de testemunhas praticamente removiam completamente as suspeitas de Sandro L. Sua personalidade passou para segundo plano. No entanto, em uma coisa os investigadores permaneceram em dúvida. Por que exatamente este puff alba deu a Sandro para reparo, considerando que o móvel escondia dentro de si um segredo que poderia facilmente se revelar? A polícia adiou a versão com participação de Sandro, reservando-se o direito de voltar a ela se necessário, porque os amigos de Vincenzo estavam certos de que ele havia ido trabalhar num navio de cruzeiro, embora oficialmente o contrato nunca tenha sido assinado. 13 de maio de 2017, os amigos de Vincenzo se reuniam para um encontro tradicional no bar perto do centro de Palermo. Era uma festa de despedida informal, pelo menos assim parecia então. Vincenzo repetidamente contava aos conhecidos sobre planos de começar a trabalhar num navio de cruzeiro da empresa Costa Cruises. Mas na manhã após a festa, Vincenzo não apareceu. Os conhecidos não se preocuparam. Todos sabiam sobre sua intenção de partir em viagem. Quando anos depois a polícia se dedicou a uma verificação profunda das contas de e-mail de Vincenzo, ficou claro por que nenhum dos amigos deu o alarme. 2 dias após o desaparecimento de Vincenzo, seu e-mail enviou um currículo para o Serviço de Recursos Humanos da empresa de cruzeiros Costa Cruises HR. Após esse envio, o e-mail automaticamente ativou a resposta automática, cujo texto era breve, mas inequívoco. Estou a bordo, trabalhando no navio, lavoro em nave. A resposta automática foi ativada às 8h12 pelo horário mundial UTC-2, como se Vincenzo já estivesse no mar. Aparentemente, os amigos de Vincenzo viram exatamente esta resposta automática e não se surpreenderam com seu desaparecimento súbito. Ele sempre sonhava com o mar, com novas impressões, contaram os amigos depois à polícia. Estávamos certos de que ele já estava no navio. Ele falava muitas vezes que logo partiria. A investigação não podia deixar sem atenção a questão-chave. Quem exatamente poderia ter configurado a resposta automática do e-mail de Vincenzo? Segundo o relatório do Departamento Técnico dos Carabineiros, a ativação da resposta automática foi feita a partir do endereço IP pertencente ao apartamento de Alba Cali. A questão de quanto Vincenzo poderia ter realizado independentemente esta configuração permaneceu sob atenção cuidadosa dos carabineiros. O especialista técnico explicou que para ativar a resposta automática é necessário entrar na conta, indicar texto específico e confirmar as mudanças. Considerando a situação, a própria ação parecia simples, mas chave para criar a aparência de partida. Após a divulgação da informação na imprensa, rapidamente apareceu a versão de que Vincenzo poderia ter encenado seu desaparecimento intencionalmente. Nas publicações, supunha-se que ele poderia intencionalmente criar a ilusão de ida para o navio, para na verdade ir trabalhar por fora, ou seja, não oficialmente, não deixando rastros em documentos e relatórios fiscais. Tal prática em navios de cruzeiro, especialmente entre funcionários mal pagos, realmente existia, o que tornava esta teoria bastante plausível à primeira vista.
No entanto, os investigadores a deixaram aberta até a verificação de dados oficiais da empresa. Quando a solicitação dos investigadores finalmente chegou ao escritório da Costa Cruises, chegou uma carta oficial do serviço de RH da empresa. No documento dizia diretamente: nenhum contrato com o cidadão Vincenzo P. a empresa Costa Cruises assinou. Ele não passou por exame médico, obrigatório para todos os funcionários da empresa. Consequentemente, ele não poderia estar em nenhum de nossos navios no período indicado. Este papel oficial se tornou um momento de virada importante. A teoria de que Vincenzo encenou o desaparecimento e trabalhava em algum lugar não oficialmente recebeu uma séria brecha. Agora a polícia foi forçada a novamente prestar atenção ao local-chave onde Vincenzo foi visto pela última vez, o apartamento de Alba Cali. Depois que a versão sobre partida voluntária para navio de cruzeiro se mostrou insustentável, ficou claro: a chave para decifrar o mistério do desaparecimento de Vincenzo estava exatamente naquele apartamento, de onde configuraram a resposta. Automática. A investigação decidiu novamente restaurar detalhadamente as circunstâncias daquela noite e entender os eventos diretamente no apartamento da professora de música Alba Cali. Por que na perna do Puff encontraram sangue de Alba e não de Vincenzo? 18 de março de 2023, o grupo médico legal novamente chegou ao apartamento de Alba Cali, na rua Via Belmonte. Eles pretendiam realizar inspeção adicional do puff otomano, que escondia dentro os restos de Vincenzo. A atenção dos especialistas imediatamente atraiu uma pequena gota de sangue seca na perna do móvel, anteriormente reparada. A amostra foi enviada para análise urgente no laboratório dos carabineiros. O resultado foi inesperado. O sangue pertencia a Alba Cali, portadora do tipo sanguíneo raro 0 negativo. Análise adicional mostrou presença nele de partículas microscópicas de aparas de aço. Pela conclusão dos criminalistas, isso provava que o ferimento foi recebido exatamente no momento do trabalho com parafuso de móvel, o assim chamado confirmate de tamanho 7x90. Tais parafusos eram amplamente usados na montagem de móveis no período de 2017. Inspeção do móvel com aplicação de fotofixação completamente confirmou as conclusões dos especialistas. O parafuso confirmate 7x90 foi distintamente capturado na foto da fixação do puff. Os especialistas não duvidavam. Alba se cortou exatamente ao apertar esta fixação. Os carabineiros imediatamente verificaram a realidade do cenário físico no qual Alba poderia independentemente colocar os restos dentro do móvel e movê-lo sem ajuda externa. O peso do puff com os restos dentro era de cerca de 63 kg. Considerando a estrutura e construção de compensado, o peso total chegava a quase 90 kg. Especialistas em mecânica e cinemática explicaram detalhadamente aos investigadores, com o uso correto de materiais auxiliares, em particular cobertor comum e princípio da alavanca, uma mulher mesmo não da constituição mais forte pode, independentemente, mover tal peso. Prova adicional do cenário físico foram arranhões claramente fixados no parquet do apartamento de Alba, correspondentes à direção do movimento do puff da porta de entrada até seu ponto final de instalação. Enquanto isso, na imprensa apareceu versão alternativa. Alba poderia ter se ferido acidentalmente mais tarde, em 2019, já depois que o puff foi usado como esconderijo. Neste caso, o sangue poderia ter aparecido durante o reparo, quando Sandro desparafusava a tampa para fortalecer a perna do móvel. A versão parecia plausível exatamente até o momento em que o laboratório médico legal forneceu novos dados de microscopia. A análise mostrou que o grau de oxidação do sangue inequivocamente indicava a data de seu aparecimento: maio de 2017. Esta conclusão completamente destruiu a hipótese sobre origem posterior do ferimento. A prova-chave da oxidação do sangue, vinculada a maio de 2017, colocou em dúvida os depoimentos da própria Alba sobre os eventos daquela noite. Agora a investigação tinha que novamente voltar aos momentos-chave daquela noite. Se Alba se cortou ao fechar o puff exatamente em maio de 2017, significa que ela diretamente interagiu com ele no dia do desaparecimento de Vincenzo. Agora os carabineiros foram forçados a novamente estudar profundamente o comportamento de Alba e as circunstâncias daquela noite.
A situação mudou cardinalmente. A investigação não podia mais ignorar a ligação de Alba com o momento do desaparecimento de Vincenzo e o aparecimento do móvel esconderijo em seu apartamento. Como terminou a visita de Vincenzo pelo laptop velho e o depósito? 12 de maio de 2017, às 19 horas, Vincenzo enviou a Alba Cali uma mensagem curta pelo mensageiro. Ali 1900 passo da Che. Passo na sua casa às 7 horas. Naquela noite, Vincenzo ia buscar um laptop velho e receber de volta o dinheiro que ele anteriormente deixara com Alba como depósito pelo aluguel do quarto. No momento desta visita, Alba e Vincenzo já não se comunicavam intimamente e evitavam contatos desnecessários. Por volta das 7 da noite, a vizinha do andar, a aposentada Lucia M., ouviu do apartamento de Alba um conflito curto, mas suficientemente alto. Lucia distintamente ouviu uma voz masculina que exigia devolver o dinheiro. Que conflito financeiro aconteceu entre Alba e Vincenzo ainda antes de sua expulsão? 10 de dezembro de 2016, Alba Cali recebeu de Vincenzo uma mensagem áspera. Ti denuncio all'agenzia delle entrate se non mi restituisci subito i soldi. Em tradução, isso significava: vou denunciá-la à Receita Federal se você não me devolver o dinheiro imediatamente. Esta mensagem se tornou a primeira ameaça fixada que ligava diretamente Alba com possíveis problemas nos órgãos fiscais. Exatamente esta mensagem abriu à investigação a compreensão de que questões de dinheiro entre Vincenzo e Alba se arrastavam muito antes dos eventos trágicos de maio de 2017. Os investigadores verificaram documentos financeiros de Alba Cali por 2016 e descobriram que, oficialmente, ela não declarou absolutamente nenhuma renda. No entanto, todos sabiam que Alba regularmente dava aulas de música em casa, sendo que recebia pagamento apenas em dinheiro e nunca emitia recibos. Em Palermo, tal prática era difundida, embora ilegal. Nisto, qualquer conflito poderia levar a consequências sérias. Entre Alba e Vincenzo também não havia contrato oficial de aluguel. Suas relações financeiras se baseavam exclusivamente em acordo verbal, o que juridicamente era admissível se o aluguel durasse menos de um mês. No entanto, Vincenzo morava no apartamento de Alba já há 8 meses, e isso criava complicações adicionais relacionadas com dinheiro e impostos. Os investigadores estavam especialmente interessados na questão da existência de contrato de aluguel. A ausência de documento escrito se confirmou completamente. Alba explicou que nunca considerou necessário fixar oficialmente seus acordos, e Vincenzo, segundo suas palavras, também nunca pediu confirmação escrita. Isso criava posição desprotegida para ambas as partes e tornava Alba vulnerável diante de possível verificação da inspeção fiscal. Depois que a mensagem com ameaça se tornou propriedade da imprensa, apareceu a versão de que Vincenzo intencionalmente chantageava Alba, ameaçando com consequências fiscais para obter dela grande soma de dinheiro. Além disso, soava a hipótese de que Vincenzo estava vivo e se escondia com sucesso com o dinheiro. Esta versão não durou muito. Os policiais solicitaram relatórios bancários de Vincenzo e descobriram que após 12 de maio de 2017, seu cartão bancário nem uma vez foi ativado. Também estabeleceram que o depósito no valor de 600 euros, por causa do qual surgiu o conflito, não foi devolvido a ele por Alba Cali. Assim, a versão de que Vincenzo se escondia em algum lugar com dinheiro oficialmente caiu. O relatório do banco mostrou que o depósito de Vincenzo no valor de 600 euros permaneceu nas mãos de Alba Cali, embora ela sempre afirmasse que devolveu o dinheiro ainda antes do conflito. A ausência de atividade do cartão bancário de Vincenzo desde a data de seu desaparecimento diretamente indicou aos investigadores que ele não poderia ter usado seu dinheiro ou ido para algum lugar voluntariamente. Assim, o motivo financeiro do conflito, que anteriormente parecia abstrato, adquiriu contornos completamente concretos. Dinheiro, chantagem e ameaça de verificação fiscal se tornaram aquele elemento-chave que os investigadores começaram a considerar seriamente. Agora a investigação decidiu novamente voltar à própria Alba. Suas palavras e seu comportamento diretamente na noite do desaparecimento de Vincenzo. Após esta frase, seguiu-se silêncio. Lucia não ouviu nem barulho de luta, nem outros sons de conflito. Mas o próprio fato da disputa financeira foi fixado.
Exatamente este breve testemunho da vizinha se tornou o ponto importante da investigação. Os carabineiros tentaram descobrir se Vincenzo trouxe o laptop consigo quando foi à casa de Alba. Não havia câmeras de vigilância na entrada. A única testemunha permaneceu Lúcia, que se lembrou que Vincenzo segurava nas mãos um saco amarelo de tamanho médio. Se havia laptop lá, a mulher não conseguiu especificar. A busca realizada pela polícia após a descoberta dos restos no apartamento de Alba por mandado número 122 de 2023 da Promotoria de Palermo não deu nenhum resultado. O laptop de Vincenzo não foi encontrado em lugar nenhum, nem entre as coisas de Alba, nem em outros cômodos do apartamento. Um dos investigadores supôs que no laptop poderia haver informação comprometedora sobre Alba, e exatamente por isso o laptop desapareceu. A própria Alba negava a presença de material comprometedor e assegurava que não fazia ideia de onde foi parar o dispositivo. A teoria, por enquanto, permanecia apenas hipótese e foi tomada pela investigação para verificação posterior. Nas buscas subsequentes ficou óbvio: o laptop desapareceu definitiva e completamente. O dispositivo que poderia esclarecer o conflito e o desaparecimento de Vincenzo não foi encontrado nem com Alba, nem com mais ninguém. Sua ausência permanecia importante elo não revelado na cadeia de eventos daquela noite. Os investigadores decidiram verificar casas de penhores próximas e pontos de recepção de eletrônicos na Via Maqueda. Lá, frequentemente apareciam dispositivos de origem duvidosa. Os carabineiros supuseram que Vincenzo poderia ter se livrado do laptop por dinheiro antes da visita a Alba. Quem levou o cobertor ensanguentado mencionado na teoria da investigação, se o próprio cobertor nunca foi encontrado? Depois que os motivos financeiros do conflito entre Alba e Vincenzo adquiriram clareza, a investigação voltou aos detalhes do desaparecimento de provas materiais. O mistério central permanecia o cobertor desaparecido, no qual supostamente havia vestígios importantes. Apesar da inspeção cuidadosa do apartamento de Alba, este cobertor não conseguiram encontrar. 5 de abril de 2023, os carabineiros receberam registros de arquivo da empresa Amia, responsável pela coleta de lixo em Palermo. No diário de bordo do caminhão de lixo foi fixado detalhe incomum. Na madrugada de 15 de maio de 2017, aconteceu sobrecarga não planejada do container, localizado na rua Via Roma, isolado 4. Este container ficava bem perto do apartamento de Alba. O motorista do caminhão de lixo, Gianni R., confirmou à investigação que naquela noite, mais precisamente por volta das 5 da manhã, perto do container estava uma mulher. Ele a viu apenas alguns segundos, mas se lembrou bem. Ela carregava rolo bastante grande de tecido enrolado e embrulhado descuidadamente e claramente se apressava para se livrar dele. Gianni, segundo suas palavras, não deu importância a isso, atribuindo a situação doméstica. Os investigadores perguntaram a Gianni se ele conseguiu reconhecer a mulher pelo rosto. O motorista não podia confirmar com total certeza a identidade, pois haviam passado 8 anos. Mesmo assim, ele descreveu claramente sua aparência. A mulher era magra, morena, os cabelos estavam presos em rabo de cavalo. A descrição coincidia completamente com a aparência de Alba Cali de 8 anos atrás. Anteriormente, a investigação supunha a presença em Alba de cúmplice, homem que a ajudou a lidar com objeto pesado e utilização de provas. No entanto, o depoimento de Gianni completamente excluiu a possibilidade de presença de outra pessoa. O motorista do caminhão de lixo claramente declarou que perto do container estava uma mulher sozinha. A teoria sobre homem cúmplice desmoronou. Os carabineiros queriam verificar restos de lixo dos contêineres de 2017 para tentar encontrar vestígios biológicos e provas. Mas a solicitação para a busca de DNA se mostrou impossível. O lixo daquela noite há muito foi destruído e todos os vestígios físicos completamente perdidos. Isso significava que provas materiais diretas de que exatamente Alba jogou fora o cobertor ensanguentado, a investigação não conseguiria mais obter. O cúmplice, embora rejeitado pela testemunha, formalmente permanecia no status de hipótese não confirmada e exigia fechamento definitivo na investigação subsequente. A investigação novamente se concentrou na arma do crime, pois provas diretas na forma de cobertor desaparecido já não existiam. A ausência desta importante prova material complicava a investigação.
mas abria novas possibilidades e forçava a polícia a novamente estudar cuidadosamente o apartamento de Alba e objetos nele, para revelar a arma usada naquela noite fatal. Coincidirão as micropartículas da suposta arma do assassinato com objetos do apartamento de Alba? 20 de novembro de 2023, os especialistas médico-legais completavam um dos procedimentos-chave da investigação: pesquisa de partículas microscópicas encontradas no crânio de Vincenzo. A investigação já há muito suspeitava que o objeto metálico pesado serviu como arma do assassinato, mas até este momento não havia confirmações materiais diretas. Neste dia da pequena rachadura no crânio foram extraídos fragmentos pretos de ferro fundido. Os especialistas imediatamente transferiram as amostras para análise espectrométrica detalhada para determinar a composição do metal. Paralelamente a isso, os investigadores realizaram nova inspeção do apartamento de Alba, concentrando-se em objetos de interior capazes de deixar tais partículas. Entre instrumentos musicais e livros na prateleira, os investigadores prestaram atenção ao velho metrônomo mecânico Wittner Tactel 3. A base do metrônomo era feita de ferro fundido, e nela claramente faltava um dos fragmentos. Os especialistas imediatamente verificaram se o metal do metrônomo poderia coincidir com as amostras encontradas nos restos de Vincenzo. Para isso foi executada a espectrometria cuidadosa. Os resultados da análise se mostraram significativos. A composição do ferro fundido do metrônomo incluía 94% de ferro e cerca de 2% de carbono. A coincidência com os fragmentos extraídos da rachadura do crânio foi de mais de 99,2%. Os especialistas precisavam esclarecer quanto tal coincidência é rara e significativa. O médico legista confirmou à investigação que a probabilidade de coincidência casual de composição tão precisa de ferro fundido com outros objetos é mínima. Isso testemunhava que a base do metrônomo quase certamente era aquela mesma arma usada contra Vincenzo. No entanto, a defesa de Alba imediatamente reagiu aos resultados da expertise, apresentando sua versão dos eventos. O advogado supôs que o metrônomo poderia ter caído casualmente, ainda antes do incidente trágico, o que explicaria o dano em sua base e as micropartículas encontradas. Esta versão se tornou boia salva-vidas temporária para Alba, dando à sua defesa algum espaço para a manobra. Mas a investigação não se satisfez completamente com esta explicação e continuou expertise mais profunda. Logo após isso, os especialistas fizeram mais uma descoberta importante. Na borda interna da base do metrônomo foram descobertas microgotas de sangue pertencente a Vincenzo. Esta descoberta significativamente minou a versão sobre queda casual do aparelho. Agora a versão acidente estava sob séria ameaça, equilibrando-se na beira da refutação completa. A investigação começou a preparar a acusação oficial contra Alba Kali. Todas as provas acumuladas, incluindo resultados da análise do ferro fundido e presença de sangue na suposta arma do assassinato, deveriam se tornar parte da conclusão acusatória. Mesmo assim, os investigadores ainda mantinham um tom neutro na avaliação de suas conclusões, deixando a palavra final para o tribunal. 5 de junho de 2024, o Tribunal Corte d'Assise de Palermo proferiu decisão no caso de Alba Kali. Alba foi reconhecida culpada de homicídio preterintencional, assassinato cometido sem intenção previamente pensada e subsequente ocultação dos restos de Vincenzo P. Na sala do tribunal não soaram exclamações altas ou gritos emocionais, apenas pausa curta após a leitura da sentença, momento seco e formal. Durante o processo judicial foi restaurada a cadeia completa de eventos que começou na noite de 12 de maio de 2017. A investigação claramente estabeleceu que entre Alba e Vincenzo naquela noite surgiu briga por causa do depósito não devolvido de 600 euros e ameaças de Vincenzo se dirigir ao serviço fiscal. Exatamente então, Alba lhe desferiu mas forte golpe com pesada base de ferro fundido do metrônomo que estava em sua prateleira. Este único golpe se mostrou fatal. Compreendendo as consequências de seu ato, Alba empreendeu medidas cuidadosas para esconder vestígios do crime. Ela colocou os restos de Vincenzo no puff de sala, cuidadosamente cobrindo-os com sílica gel de construção, comprada pouco antes disso no Brico Center. Para mascarar possível odor, Alba adicionou sabão de cânfora, o que a ajudou a manter o esconderijo despercebido todos os anos subsequentes.
Depois, Alba pegou o laptop de Vincenzo e enviou o currículo à empresa de cruzeiros Costa Cruises, ativando resposta automática para criar ilusão de que ele deixou Palermo por vontade própria. Seu próximo passo foi mecânico e frio. Ela fixou a tampa do puff com confirmates, cortando-se acidentalmente durante isso, e cuidadosamente apagou todos os vestígios de sangue. Na noite de 15 de maio, Alba jogou fora o cobertor sujo no container de lixo na Via Roma, sobre o que depois testemunharam o diário do caminhão de lixo e o motorista Gianni. Durante a sessão final, a defesa de Alba tentou apresentar suas ações como resultado de pânico súbito, colapso psíquico causado por ameaças de verificações fiscais e pressão financeira. No entanto, o juiz firmemente rejeitou esta argumentação, declarando que as ações de Alba foram consecutivas e completamente conscientes. A própria Alba não pronunciou nenhuma palavra, apenas olhava silenciosamente para o chão, não encontrando os olhos nem do juiz, nem dos investigadores. Após a palavra final do juiz na sala do tribunal, pairou silêncio curto e pesado. Alba Kali foi condenada a 18 anos de privação de liberdade. Com isso, a investigação é considerada concluída.